nossos slides aqui, me fez lembrar simplesmente um tema que nós estudamos no terceiro ano, lá na ecologia, de ciclo da água. Então, não necessariamente abordando todas as características da água e os seus efeitos e a sua importância, como nós estamos abordando aqui, mas nós falamos um pouquinho do regime de chuvas, lá, da precipitação, da evaporação da água. Existe ali no slide uma setinha que mostra o processo de percolação da água, que é o processo de infiltração da água aqui, essa setinha. Quando a água ela chega até o solo, ela vai percolar e daí ela vai formar os reservatórios subterrâneos, né? Os aquíferos, né? E, consequentemente, o lençol freático e o aquífero, que inclusive é fonte de água para todo e qualquer ser vivo. Neste processo, inclusive, na ecologia, tem, ao longo dessa aula de hoje, nós vamos falar de alguns fenômenos de poluição da água, e nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre esse ciclo. De maneira bem geral, ele trata de maneira macro e é dividido em dois momentos, o que a gente chama de ciclo curto e ciclo longo da água. Que o ciclo curto é simplesmente o processo de evaporação da água, formação de nuvens, precipitação, condensação, precipitação, e a água volta para os aquíferos, ou então rios e mares. E esse é o chamado ciclo curto da água. Mas 99% da água que aqui chega, ela passa pelo corpo dos seres vivos, antes de percolar, antes de ser depositado do solo em um rio, lago. Então a gente chama isso de ciclo longo. E aí, claro, o ciclo mais importante da água, como a água é uma substância de suma importância para a vida dos seres vivos, o ciclo longo ele acaba sendo mais importante. Tratado isso na ecologia também, lá do terceiro ano. Aqui tem um esboço muito interessante, né? Então quem quiser colocar geografia, física, alguma coisa sobre o tema, fique à vontade. Clebão, regime de chuvas, né? Olha só, pessoal, em relação ao que Edneudo comentou aqui, olha, lembram, primeiro trimestre, principais aquíferos brasileiros, onde eu vou ter o famoso aquífero Guarani, o chamado aquífero fronteiriço, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e o mais novo, menor em extensão, mas muito maior em quantidade de água, o famoso Alter do Chão, onde ele pega 3 estados da região norte. Qual a grande diferença dos dois aquíferos aí? Eu tenho um aquífero aqui formado entre rochas, certo? No caso, rochas porosas aqui, o aquífero Guarani, onde nós não vamos encontrar a água normalmente em forma líquida, ela vai estar entre poros de rochas, e o Alter do Chão, que tem esse perfil aqui, pai velho, onde eu tenho o rio Amazonas, uma camada de sedimentos que serve como quem? Filtro, onde eu tenho esse reservatório natural do aquífero Alter do Chão, certo? Onde a água dessa belezura aí daria para sustentar, pesquisas mostram, que daria para sustentar o mundo em aproximadamente 300 anos. Então, o aquífero Alter do Chão, ele tem uma área menor, mas a capacidade hídrica dele é 2 vezes maior do que o Guarani. E o Guarani tem outro problema, pessoal, se liga aí. Olha a localização do aquífero Guarani, pegando grande parte do centro-sul do país. Se ele pega grande parte do centro-sul, uma coisa era esse reservatório há 50, 100 anos atrás. As cidades cresceram em direção ao aquífero Guarani. A água de aquífero é para ela ser reservada, guardada. Só que do Guarani, várias cidades, principalmente do interior de São Paulo, retiram 100% da água dessa belezura aí. Então, nesse sentido, pessoal, o Brasil é um país privilegiado em mananciais de água subterrâneas aí, onde os dois principais, o Alter do Chão e o famoso aquífero Guarani. Certo, turma? Nós temos aí, disponibilidade de água no mundo aí, 96% salgada e o restante doce. Só que dessa água doce aí, nós vamos ter menos de 2% para a utilização nossa aqui. Olha as regiões brasileiras aí, onde eu tenho. Vamos pegar a nossa, Nordeste. Densidade demográfica aí. Olha a porcentagem de água que nós temos aí. Nós temos a segunda maior população do Brasil, porém, 3% da água disponível aí. Então, quer dizer, nós temos bastante água, só que essa água muito mal conservada. E outro probleminha, essa água, ela de certa forma, ela não é homogênea, espalhada pelo Brasil, certo?
pessimamente distribuída. Olha, só uma observação aqui, que Sara estava conversando agora. Queria só, Cebola, lembra para mim aquela frase que você falou em relação a reservatórios. Lembra aí, Cebola? Só para eu comentar com eles aqui. Nós comentávamos sobre as regiões diríamos assim, do nosso continente, onde possui maior quantidade de reservatórios de água. As proximidades dessa região com a região equatorial. Ponto que eu queria colocar para vocês. Lembram mais uma vez, turma? Primeiro trimestre. Regionalização. Mais uma vez. O que Cebola comentou aí. Em determinadas áreas, a questão referente a reservatórios, elas são mais próximas à questão da linha do Equador. Eu vou ter uma potencialidade maior. Mas se nós trouxermos para a nossa realidade Nordeste, lembro da questão política que nós falamos. Sara me lembrou aqui, polígono da seca. Vamos falar mais à frente. Mas em relação a reservatórios, olha o que nós comentamos lá atrás. Os reservatórios do Nordeste poderiam ser construídos de forma diferente. Epa, porque se constroem grandes reservatórios numa área que eu tenho aproximadamente 365 dias do ano de quê? De sol. Significa dizer que eu tenho evaporação de pelo menos de 30% a 40% dessa água está indo embora. Então, o que ocorre? Esse ano foi de cheia. Mas como é que no próximo ano já está tudo seco? Porque essa água ela vai embora. Qual é a questão política aí, pessoal? É muito mais interessante os chamados reservatórios o quê? Subterrâneos. Mas não é interessante fazer reservatório subterrâneo, por quê, pessoal? Porque no que não dá voto, porque a obra ela é enterrada. Então, normalmente os reservatórios, mesmo se fossem feitos grandiosos, mas eles deveriam ser mais o quê? Bem mais profundos, porque uma pequena parte dessa água iria evaporar. Então, nós temos grandes reservatórios na região nordeste, no semiárido nordestino, mas em boa parte deles essa água vai embora rapidamente. Era só essa observação. E aí eu entro aí, Kleber acabou de trazer uma problematização, caso o tema seja delimitado para a indústria da seca e seca. Ele trouxe uma problematização e já trouxe também uma o quê? Uma solução, uma proposta de intervenção. Então, é bacana demais eu ler uma redação que fale sobre a seca e que eu tenha um aluno diferenciado que vá trazer essa outra área de conhecimento de uma forma pertinente, coerente, inclusive trazendo aquela crítica que eu sempre falo, que nossas propostas de intervenções sempre ressaltem que o meu pedido de jovem consciente, que as obras, que as soluções sejam feitas isentas de quê? De interesses políticos, econômicos e partidários. Isso é bonito, isso é bacana. Me mostra que eu sou consciente, que eu sei do que está acontecendo. Então, proposta de intervenção excelente, né? E trazendo ainda a crítica do porquê ela não é feita, como o Kleber falou aqui, tá bom? Olha, pessoal, o Kleber chamava atenção para a construção desses grandes reservatórios, e é bom que o aluno perceba que, numa construção muito grande, eu já cometo alguns erros, porque, como ele mesmo falou, numa região muito quente, embora exista vegetação, boa parte dessa vegetação é retirada, existe uma grande área de inundação, aí retirando planta ao redor desse grande reservatório, a gente diminui um fenômeno chamado fotossíntese, que embora tenha na sua forma inicial a utilização de água, existe também no final da fotossíntese produção de água, de moléculas de água. Então, onde existe muito vegetal, consequentemente o clima é mais ameno, a circulação de água em evaporação e, consequentemente, em absorção de água também ocorre com maior intensidade. Então, aí também agrava a questão da temperatura local. Ao invés de você ter um grande reservatório que poderia condicionar um clima ou proporcionar um clima ameno, muitas vezes ao longo daquele reservatório a temperatura é extremamente elevada, porque inclui o processo de quase uma desertificação, tá certo? Sem falar de os grandes reservatórios, eles inundando áreas de vegetação, aquela vegetação morta, ela vai gerar um processo metabólico contrário. Que processo é esse? Fermentação, respiração anaeróbica, são processos que
vão, na verdade, liberar gás carbônico e, consequentemente, vai contribuir também com, nem que seja em loco, o aumento da sensação térmica. Então, consequentemente, isso já é o que o próprio professor de geografia falou. São fatores que, ao invés de ajudar o clima, a vegetação e a condição de armazenamento de água vai prejudicar. Ok? E aí o que faz da água, como a gente já falou, uma substância maravilhosa, né? Não só para a sociedade, mas também para a indústria, né? Que a gente tem a maioria das reações químicas que ocorrem em meio aquoso, né? A gente tem que a principal característica da água é ela ser formada por ligações de hidrogênio, que justamente é quando o hidrogênio está ligado a 3 átomos principais, os mais eletronegativos, que são oxigênio, flúor e nitrogênio, certo? A diferença da ligação de hidrogênio para uma ligação de polo normal é que o quê? A ligação de polo está ligada a átomos eletronegativos. E a ligação de hidrogênio está ligada não só a átomos eletronegativos, mas também por eles ser o quê? Pequenos, certo? E aí o rearranjo da água, gente, se a gente perceber... Cadê o piloto? E aí, galera, se a gente perceber a geometria da água, a gente tem o quê? 2 pares de elétrons livres. E esses 2 pares de elétrons livres, eles justamente vão reagir muito com cátions metálicos. Por isso que a gente tem a realização muito forte na metalurgia da água. E aí a gente tem também a questão matemática sobre esse ângulo aqui, certo? Que é de aproximadamente 104,5, tá? E justamente por causa dessa interação de hidrogênio, a gente tem 2 propriedades principais da água também, que é a viscosidade, certo? Por isso que quando Kleber e Edneudo falou lá sobre aquífero, a gente tem justamente a entrada de água por poros, né? Sobre o solo. Justamente a água tende a entrar por conta da viscosidade dela, né? E a tensão superficial, que justamente vai ser o quê? As moléculas de cima da superfície, elas vão tender a ser puxadas para o centro, o que a gente chama na física de empuxo, né? Não é isso? É, Anderson. E aí essa tensão superficial, ela vai ser essencial para a formação de criação de larvas, não é isso, Edneudo? Muito bem. Isso aí é interessante porque nós colocamos ali que a água suporta aquele insetozinho pousado ali e é fundamental para que ele possa ovipor, né, que ele possa eliminar seus ovos ali. Os ovos também não vão afundar por conta dessa tensão superficial. Depois esse ovo eclode, forma as larvas, todas elas, essa imagem, eu me dei um indicador aqui, por favor. Essa imagenzinha aqui mostra que é uma imagem feita abaixo do nível da água, tá? Então essas larvas todas ficam aqui, certo? O insetozinho que apresenta esse desenvolvimento que a gente chama na biologia de desenvolvimento indireto, né? Depois que eclodiu o ovo eclode, forma uma larva. Essa larva aí é livre natante, ela nada livremente, depois ela se fixa aqui nessa superfície. Por que ela vai se fixar? Porque ela se alimentou de bactérias, de matéria orgânica aqui ao longo do seu ciclo, chegou a um ponto que ela cresceu o suficiente, se fixa aqui nessa superfície, e aí ela vai passar por um estágio de pupa. Ela forma um casulozinho e, consequentemente, só sai desse casulo já na forma do inseto adulto. Aí, consequentemente, ela passou o período quase todo da sua vida pendurada, presa na face interna dessa lâmina de água, que dá todo o suporte para esse tipo de inseto. E são muitos insetos, né? Então, o Aedes aegypti, que é o principal hoje transmissor de dengue, de chikungunya, zika,
né? E vários outros insetos que também são transmissores de várias outras doenças. Vocês acabaram de ver agora recentemente doenças de protozoário com a professora Janaína. Então, o famoso Culex, ou a popular muriçoca, esse Culex também consegue transmitir a doença que a gente chama de elefantíase, por exemplo, que é uma microlarva que é transmitida através desse inseto, e inúmeras doenças veiculadas por insetos que usam deste benefício dessa lâmina de água para se reproduzir e, consequentemente, perpetuar essas doenças parasitárias. Então, pessoal, nós, a respeito dos mosquitos, nós falamos bastante sobre eles quando nós vimos vírus. Não, porque se eu apontar aí vai ficar uma festa nesse negócio. Nós falamos bastante sobre os mosquitos quando nós estudamos algumas doenças virais, né? Dessas doenças virais, 3 estão bastante presentes no nosso dia a dia, né? Quem aqui não foi vítima recente de dengue ou chikungunya, né? Quem aqui foi? Vixe, então vocês estão muito bem. Sarinha foi. Pronto. Todas essas doenças, pessoal, e mais algumas que nós vimos, principalmente nas virais e algumas protozooses, tem a ver com mosquitos, né? Em um dos comentários de nossa aula, não lembro bem qual foi a turma, falamos sobre a invasão das áreas rurais, né? A invasão urbana nas áreas rurais, tomando o ambiente desses mosquitos e também acabando com aquele que seria o predador natural dele, né? E aí vem a pergunta, professora, mas como é que a gente vai fazer? A cidade não vai crescer, né? Para não afetar. Então, assim, é uma relação muito complicada que a gente tem que estabelecer, né? Nós seremos eternamente vítimas de doenças causadas por micro-organismos que estão alojadas nesses mosquitos, né? Não só mosquitos, né, Edneudo, mas outros insetos também que nos trazem algumas doenças também ocasionadas por micro-organismos. Então, fica bastante difícil a gente controlar essas problemáticas, porque entra a parte de cidadania, né, Roberta? A gente não pensa no todo, a gente só pensa no eu, né? Nós cuidamos da nossa casa, mas não cuidamos da nossa rua, né? Não cuidamos da nossa escola. Então, vai um efeito em cascata.